Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos. Você que está nos acompanhando hoje na nossa célula online pela primeira vez, que Deus os abençoe. Você que foi convidado, você que foi ali marcado por algum amigo seu para estar juntamente conosco hoje nesta nossa célula online, onde nós aqui oramos uns pelos outros, onde nós aprendemos da palavra de Deus, onde estamos nessa série, As Parábolas de Jesus. Então, onde estamos aprendendo coisas lindas e maravilhosas acerca das parábolas que o Senhor Jesus ministrou enquanto aqui esteve nesta terra. Aprendizados para mim e para você. Semana passada nós falamos sobre a parábola dos dois filhos e ele foi muito importante. Nós vemos como Jesus ele trata o reino de Deus, as comparações que ele faz no reino de Deus nessas questões. E hoje não vai ser diferente. Nós temos mais uma parábola que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 21, onde o Senhor Jesus ministra 3 poderosas parábolas. Então, vai se organizando aí. Peço desde já que você curta, comente, compartilhe, marque pessoas para que elas também possam ter acesso a essas palavras de vida eterna. Mas antes de nós começarmos, convido você a nós estarmos orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, abençoando o seu local de trabalho, a sua empresa, o seu negócio, você que é autônomo, enfim, abençoando aquilo que o Senhor tem nos abençoado, da onde tiramos o nosso sustento para honrar os nossos compromissos. Amém? Vamos orar para que Deus abençoe, que nunca nos falte a saúde, para que nunca nos falte a condição de honrarmos os nossos compromissos. Orando também pelas pessoas que têm pedido oração, que estão enfermas, doentes, que estão internadas, que estão se recuperando, as pessoas que estão passando por momentos difíceis neste momento. Orar uns pelos outros, isso é fundamental e importante para nós desenvolvermos a fé e o amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Orando pelas autoridades constituídas, orando pela nossa nação, orando pela nossa região, orando pelos líderes espirituais, os apóstolos, os pastores, os líderes de célula, os 12 da primeira e da segunda geração, orando pelas células, orando pelos grupos de jovens, pelo grupo de teatro, pelo grupo de dança, pelo grupo das professoras que trabalham ali com as crianças, orando por todos os ministérios, em o nome do Senhor Jesus, pelos casais, pelas famílias, enfim, apresentar diante de Deus essas pessoas que estão fazendo a diferença neste tempo e sendo canal de bênção à nossa vida. Orar por mim, orar pelos pastores, pela minha família, pela família do nosso querido pastor Valdo, pela família do nosso querido pastor Joselmo, pela família do nosso querido pastor Cris, enfim, de todos. Vamos apresentar ao Senhor. Eu oro por você, você ora por mim aqui. Vamos lá? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez estamos em Tua santa, bendita e perfeita presença. Para mim é uma alegria, Senhor, poder estar, Senhor, ó Deus, na casa desse nosso querido irmão, dessa pessoa que está nos acessando pela primeira vez. Pai, eu os abençoo em o nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, ministre ao coração de cada um nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, Senhor, ó Deus, todo mal, tudo que não provém de Ti. As pessoas que nós representamos neste momento, da nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, colegas, Senhor, ó Deus, os nossos trabalhos, Senhor, ó Deus, as empresas que trabalhamos, as empresas que possuímos, os negócios que possuímos, Senhor, em o nome de Jesus nós abençoamos, em o nome de Jesus, para que nunca nos falte, Senhor, a saúde, para que nunca nos falte o ânimo, Senhor, para trabalhar, a condição de trabalhar e de honrar os nossos compromissos assumidos. Assim seja, Senhor, ó Deus, a nossa vida, sim, sim e não, não. Sejamos homens e mulheres, Senhor, ó Deus, gratos a Ti em todo o tempo por tudo aquilo que tem, Senhor, ó Deus, vindo de Tua parte as nossas vidas. Assim, Senhor, oramos pelas autoridades constituídas, o presidente, a todos, ó Deus, os governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeito, vereadores. Oramos pelo poder executivo, legislativo e judiciário, para que haja, Senhor, temor, para que haja justiça, para que haja, Senhor, ó Deus, uma compreensão, Senhor, para que possamos ter uma vida sossegada e toda a condição de honrar e louvar e adorar o Teu santo nome. Oro, Senhor, pelas pessoas enfermas e doentes que têm pedido oração, cada uma delas, que eu posso me esquecer o nome, mas Tu não se esquece. A todos que neste momento estão nos acessando, Senhor, agora ou posteriormente, que a Tua ação e a Tua mão poderosa seja sobre cada um deles. Ministra a Tua sabedoria, o Teu entendimento sobre nós nessa célula, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, querido, Bíblia e mente aberta, papel e caneta na mão, e vamos para a nossa
continuando a nossa série, né, as parábolas de Jesus. Veja nessa imagem aí na sua tela, hoje nós vamos falar sobre uma outra parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e essa imagem já diz muita coisa ali, ó. As parábolas de Jesus, os lavradores maus, que é a nossa série, né, as parábolas de Jesus, hoje com o tema os lavradores maus. E nessa segunda imagem que você está vendo, são dois momentos ali que descreve uma situação desta parábola, aonde nós vamos meditar nesta noite, nós vamos aprender nesta noite. Olha que interessante ali, ó. Os caras escondidos, se preparando e ali cometendo algo terrível. Vamos lá então? Então, abre a sua Bíblia ali, Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 46, nos diz assim a palavra do Senhor. Os lavradores maus. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos e espancaram, e a outros mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhe outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhe o seu filho, dizendo: a meu filho eles respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança? Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem esta pedra cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio para prendê-lo. Mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Ok, então, lendo esta segunda parábola, que o Senhor toma ali uma série de 3 parábolas, já aqui muito próximo do que o Evangelho de Mateus está nos trazendo o conhecimento, quando Jesus já está entrando em Jerusalém para cumprir o seu propósito de dar a sua vida em tua direção. Então, aqui ele está finalizando essas 3 parábolas. Aqui nós vimos semana passada os 2 filhos, chamando ali os religiosos da época que estavam compromissados com a vida espiritual de Israel, e eles se tornaram extremamente religiosos e não conseguiram ver, eles não conseguiram se desencilhar das próprias desejos e vontades da religiosidade, o que ela trazia de benefício a eles, e não reconheceram a Jesus. E nessa segunda parábola hoje, mostrando aqui que esse Senhor da vinha, ele arrenda, ou seja, ele deixa tudo pronto, tudo preparado. Só que infelizmente aqueles arrendadores, aqueles lavradores, eles se apropriam de tal forma daquilo que não é deles, mas do Senhor, o dono da vinha, que quando esse Senhor diz: olha, agora eu quero que vocês me paguem, que vocês me dêem do fruto, porque uma vinha, ela não dá apenas um período, não, ela vai dando todos os anos ali o seu fruto, e eles dizem: não vamos dar. E eles enviam ali profetas, e ele envia ali profetas para que eles se arrependam, para que eles mudem, e assim por diante, como nós lemos na parábola anterior ali, que Jesus ele introduziu aquela pequena passagem de João Batista, e assim por diante, e ali ele disse: olha, vocês não querem se arrepender, vocês não querem se arrepender. Essa parábola mostra que aqueles lavradores maus que se apropriaram daquilo que era do Senhor não estavam aceitando um arrependimento, não estavam
devolvendo os frutos dignos de arrependimento. Não ouviram os profetas, não ouviram João Batista, não ouviram ninguém. E agora, o que mostra nessa parábola? Agora o dono daquela vinha diz, olha, eu vou enviar o meu filho. Quem sabe eles vão respeitar o meu filho e vão me pagar o que tem que pagar. A honra quem tem honra. Vão dar o fruto digno de arrependimento. Quando viram ali o herdeiro, disse, não, vamos matar o herdeiro. E de fato, ele morre. Mas na próxima parábola, semana que vem, nós vamos ver que esse herdeiro, ele está vivo. Então, não perca a nossa série das parábolas aí, ó, tá? Não perca, fique conectado conosco. E aí, o que acontece? Jesus mostra para eles, olha, morreu o herdeiro. E assim, o que ele diz ali, ó, portanto eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra, que é a pedra angular, a pedra que eles rejeitaram, será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então vamos meditar na palavra de Deus, o que ela quer nos dizer? Então acompanhem comigo ali, ó. Próxima imagem. Um chamado ao arrependimento. João Batista, rejeitaram o Pai. É o que nós vimos na semana passada, quando Jesus ali falou em Mateus 21, 23 ao 27. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade está fazendo estas coisas e quem te deu tal autoridade? E respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhe direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creem nele? Vejam que eles entenderam e compreenderam. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele disse, tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E aí, apenas recapitulando essa passagem que deu a introdução a essas três parábolas, Jesus, o que Jesus fez? Entrou no templo, viu ali os cambistas e expulsou os cambistas. E os sacerdotes eram os responsáveis do cuidado do templo. E foram pedir para Jesus, mas com que autoridade? Quem tu pensa que é? Nós é que somos os responsáveis pelo templo. Nós nos apropriamos do templo, o templo é nosso. Veja a conexão nas parábolas. É nós, com que autoridade tu estás fazendo isso? Quem tu pensa que é? E Jesus disse, bom, então eu vou fazer uma pergunta. Sabe de quem era o batismo de João? Era dos céus ou era dos homens? E eles nada puderam responder, porque tiveram aquela preocupação. Se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, por que vocês não se arrependem? E se dissermos que é dos homens, a população aqui vai ficar contra nós, porque eles respeitam João Batista e acreditam que ele é um grande profeta. E de fato, eles não aceitaram as palavras de João Batista, porque foi um chamado ao arrependimento, e João Batista estava ali sendo enviado por Deus para trazer o povo ao arrependimento, para que quando o Filho se manifestasse, eles pudessem recebê-lo gostoso. E foi o que não aconteceu. João Batista estava no nome de Deus dizendo, o reino de Deus é chegado até vós, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando até vós, o Messias está vindo, aquele a qual eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Então ele estava avisando a comunidade judaica, os líderes, o rei. E aí você conhece a história de João Batista. Ele deu de frente com o rei prendeu, e ali a sua sobrinha, a sua sobrinha pediu para ele, Salomé fez uma dança lá e disse, eu quero a cabeça de João Batista. E o rei mandou matá-lo e nenhum dos sacerdotes se colocou para defender João Batista, porque eles também não quiseram se arrepender. Então toda a classe religiosa daquela época foi chamada ao arrependimento pelo Pai, através do profeta João Batista, que estava batizando eles com as águas do arrependimento, e eles não quiseram se arrepender. Imagina que eles iam largar das suas altas posições para se banhar nas águas do arrependimento, ali nas águas do Rio Jordão, como essa imagem que você viu anteriormente. Então eles foram chamados ao arrependimento, e eles rejeitaram o Pai, na palavra de João Batista. Lembra que Jesus também disse, olha, aqueles
que recebem as minhas palavras, recebem as palavras do meu Pai. Aqueles que recebem a mim, recebem ao Pai. E João Batista, neste momento, estava representando o próprio Pai, chamando a nação, chamando os líderes religiosos, aqueles que cuidavam da parte espiritual de Israel, dando direcionamento e ensinamento, que se apropriaram de tal forma da vinha do Senhor, que não estavam ali devolvendo o fruto conforme deveriam devolver. Acompanhe o próximo slide ali, então. Um chamado ao arrependimento. Eles rejeitaram ao filho. Agora nós estamos vendo aqui, então agora há uma rejeição do filho. Lembra quando na parábola ele diz, olha, então eu vou mandar o meu filho, quem sabe eles vão respeitar. Não. Eles foram lá e mataram o filho. Então, é um chamado ao arrependimento. Infelizmente, rejeitaram ao filho. Mateus 21, 37 ao 39, versículo 45 e 46, nos mostra essa seguinte informação. Por último, enviou seu filho, dizendo, ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Então, aqui está explicado. Então, eles rejeitaram o filho. O herdeiro estava na frente deles. Jesus, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, estava na frente dos líderes religiosos. Estava ali, diante deles, na frente do templo e nos lugares aonde eles se encontravam. E ele estava falando diretamente aos ouvidos, aos corações dos líderes, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, de todos ali que tinham essa incumbência de Deus de ensinar o povo a lei, as ordenanças de Deus. E eles se apropriaram de tal forma e se voltaram para os seus desejos e as suas vontades, e não a vontade de Deus, criando leis sobre leis, como Jesus mesmo em outro momento diz, olha, vocês colocam tantas regras que vocês não conseguem erguer elas nem com um dedo, e vocês colocam um jugo pesado no povo, um jugo pesado demais que nem vocês conseguem carregar. Para você entender, para você compreender, Jesus se levantou fortemente naquela época contra todo tipo de religiosidade. E o que nós vemos hoje são denominações querendo enfiar goela abaixo níveis de religiosidade na vida das pessoas. Então, cuidado, seja vigilante. Veja o próximo slide aí. Eles sabiam que era com eles e deles que Jesus estava falando. Como nós lemos na própria parábola, eles entenderam, é de nós que ele está falando. Sabe por quê? Porque eles eram conhecedor da Torá, conhecedor da lei, conhecedor dos profetas maiores, dos profetas menores, de todas as informações que nós temos hoje no Antigo Testamento. Veja nesse próximo slide ali, Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 5, o que nos diz, era com eles e deles que Jesus estava falando. Olha o que nos diz o profeta Isaías. Praticamente 800 anos antes de Jesus, ele traz essa seguinte informação. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhe digo que vou fazer com a minha vinha. Eu derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Então, por que aqueles fariseus, por que aqueles líderes religiosos sabiam que era deles e era com eles e deles que Jesus estava falando naquela parábola específica que nós lemos? Porque eles tinham conhecimento desta comparação, desta referência do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Vejam que a palavra de Deus, ela se conecta desde Gênesis a Apocalipse.
É só nós estudarmos, o Espírito Santo nos revelar, nos dedicarmos, o Senhor, Ele faz todas as conexões necessárias para a nossa compreensão e vermos que toda a palavra de Deus está interligada. A Bíblia, a palavra de Deus, ok? Veja esse próximo slide para que você entenda e compreenda melhor. O herdeiro rejeitado, a pedra de esquina, porque também esta temática está nesta parábola. Nós temos 3 assuntos que é o que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa célula hoje, e uma delas é a pedra de esquina. O herdeiro rejeitado, a pedra de esquina. Veja essas 3 referências que eu coloco ali para você compreender, assim que eles entendiam quando se falava. Essa também é uma referência acerca do Messias, acerca do próprio Deus, também em referência a uma pedra de esquina, ou seja, de uma construção. Sem esta pedra não há uma construção de fato que possa se firmar. Então, aí estão as referências de compreensão que eles tinham. Escrito está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Acompanhem comigo, ó. O herdeiro rejeitado, a pedra fundamental, a pedra de esquina. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Lembra na parábola o que Jesus disse? Olha, e aquele chefe da vinha, dono da vinha, mandou os trabalhadores e mataram. Mandou os trabalhadores, mataram. Mandou em mais números e novamente os espancaram, prenderam, os mataram. Então, tudo referenciando. Então, falou através por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, que dias são esses? Aquele exato momento em que ele estava falando com eles. Ele tem falado por intermédio do seu Filho, a quem ele constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Então Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4 fala essa importante informação que Jesus é o herdeiro. Foi falado aos profetas, mas agora é o próprio Jesus que está falando conosco. Então neste momento, ali desta parábola, eles estavam rejeitando quem? O herdeiro, o próprio filho do dono da vinha, Jesus Cristo, a pedra fundamental. Eles rejeitaram a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra que ali estabelece uma importante fundação e dela se constrói algo importante. O que mais que nós temos nesta parábola que é importante nós vermos? Que Jesus diz para eles ali no versículo 43, né? Ele diz, ó: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outro povo que dará os seus frutos. Então, veja comigo nessa imagem. Os seus não o aceitaram, mas eu e você, o que nós fizemos? Aceite Jesus. Nós aceitamos Jesus. Amém? É o que escrito está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Acompanhe comigo. Eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, e se porventura você ainda não aceitou, aceite Jesus Cristo, porque Ele é realmente o herdeiro, aquele que é a palavra e estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. Quem que eram os seus? Os judeus, os líderes religiosos não aceitaram. A maioria do povo não aceitou e ainda não aceita até os dias de hoje. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, eu e você, aos que creram em seu nome, eu e você, eu e minha casa, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Nós não somos judeus, nós somos gentios, nós somos ímpios, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, porque Deus desejou, porque Deus quis que a nós fosse revelado o seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele.
ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quem que está dando esse testemunho? João Batista. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a pedra de esquina, a pedra fundamental que foi rejeitada, que está ali a referência na parábola, eles rejeitaram. E aí o que Jesus diz? Olha, pois o reino de Deus será tirado de vocês, porque vocês rejeitaram, e será dado a um outro povo, e esse povo me chamará de povo, como também lá no livro de Isaías, várias referências sobre isso. Um outro povo que não era meu povo será chamado de meu povo, e eu os receberei. Então, olha a graça sobre graça que foi derramada sobre a minha e a tua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então é isso, meu querido. Então, Jesus disse que aquele sobre quem a pedra cair, quem cair sobre a pedra, será despedaçado, e quem sobre a pedra cair, será esmiuçado, virará pó. Veja a próxima imagem. Quem cair sobre a pedra? Essa imagem que você está vendo, foque nessa imagem, olhe bem essa imagem. Quem cair sobre essa pedra? O que é isso aí, Samuel? Esse é o arco de Tito, do século I, localizado ali em Roma. Ele foi construído por volta do ano 82 pelo imperador Dominiciano, logo depois da morte do seu irmão mais velho, que no caso era Tito Flávios, que era o imperador. Nesse momento, quando ele vence, ele luta contra a revolta de Jerusalém, ali em Jerusalém, de Israel, contra o Império Romano, ele luta e vence, e há um grande massacre. Mais de 1 milhão de judeus são mortos naquela batalha no ano 70. No ano 70, e aí foi destruído o templo, e os utensílios do templo foram levados para Roma. Foi um saque, literalmente, de todos os utensílios que ali foram encontrados no templo naquele momento, como essa imagem ali fala, nesse arco de Tito que existe até hoje, e uma dessas gravuras mostrando quais foram os despojos que o imperador Tito Flávios levou para Roma por ter vencido a revolta em Jerusalém de Israel. E a partir do ano 70, o que aconteceu? Todos os judeus foram espalhados pelo mundo. E consequentemente ficaram aproximadamente quase 2000 anos em diáspora. Um povo sem terra. Um povo sem a sua terra. E aí você conhece a história. No ano 1933, ali na Segunda Guerra Mundial, começou ali a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hitler se levanta e culpa os judeus e começa ali a dizimar os judeus. Mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentrações, começando ali na Alemanha, através daquela mentalidade que Hitler tinha, o ódio que ele tinha sobre o povo judeu. Não é por nada, ok? Então, para que você entender por que tudo isso aconteceu, por que tudo isso tem acontecido, aqui está revelado nesta parábola. Veja o que nos diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 9 ao 19. Diz assim: quem cair sobre a pedra, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles, homens que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não pode se negar.
que era o aleijado de mais de 40 anos que tinha sido levantado ali na Porta Formosa, né? Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Não falem mais no nome de Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Meu Jesus, aqueles que caírem sobre essa pedra. Então, os líderes daquela nação de Israel, naquele momento, pensaram e disseram entre si: é melhor que um homem morra por toda a nação do que toda a nação. Quando eles decidiram matar Jesus, então eles caíram sobre essa pedra. Eles rejeitaram o Filho, eles rejeitaram Jesus. E aqui está, quando em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos ali uma centralidade do Evangelho dentro de Israel e depois começa a se estender para as nações. A partir do levantamento ali de apóstolo Paulo e Barnabé, né? Então, para você ter uma ideia de quão tremendo e maravilhoso é o Senhor, que nada fica oculto, tudo fica revelado para os seus. Então, entenda e compreenda nessa noite o que esta parábola nos fala. Então, acompanhe a próxima imagem ali. Quem cair sobre a pedra, que foi o que nós falamos, e sobre quem a pedra cair. Então, Jesus faz um trocadilho que há duas situações: quem cair sobre a pedra, e de fato Israel caiu sobre essa pedra. E aí a história mostra o nível de desgraça que caiu sobre Israel. Israel é um estado a partir de 1948, com uma importante assinatura de um brasileiro, Oswaldo Aranha, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando se descobriu todo aquele terrível mal do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus morreram. Então, para você ter uma ideia, um povo que ficou quase 2.000 anos sem uma terra para dizer de sua, e agora um país com 73 anos de idade, aí está entre umas potências mundiais. Por quê? Tudo está se cumprindo segundo a vontade do Senhor. Sobre quem a pedra cair, veja essa imagem aí diz muita coisa, é aquela estátua lá de Daniel. Vamos ver então o que nos revela também, porque também nos mostra essa importante informação nesta parábola. Escrito está em Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 35, de forma muito breve, sobre quem a pedra cair. Acompanhe comigo. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, e o ventre e o quadril eram de bronze, e as pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavam observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, prata e ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Então são essas conexões que Jesus vai fazendo, desde Gênesis a Apocalipse. Desde Gênesis a Apocalipse, é fantástico, é maravilhoso isso, meus amados irmãos, que Jesus ele não deixa nada escondido, ele revela tudo, aos simples, aos humildes. O Evangelho é puro e simples. Em cada parábola está o Senhor nos mostrando conexões e nos revelando em algo que devemos nos apegar, numa esperança viva que vale a pena ser fiel, vale a pena amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, vale a pena se esforçar, vale muito a pena. Então vejam que a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, ela agora, para eles se tornou uma pedra de tropeço, mas para aqueles que creem nessa pedra se torna o quê? A pedra de salvação, ok? Então, acompanhe
comigo, que lindo, que maravilhoso. É isso que nós estamos vendo nessa noite, nessa nossa célula. Então, dessas 3 parábolas que nós vemos agora aqui, fechando no capítulo 21 de Mateus, essas 3 conjuntas, os 2 filhos, os lavradores maus e as que nós vamos falar semana que vem, os convidados para as bodas do Cordeiro, vai nos dar um panorama de toda a manifestação do reino de Deus em relação a Israel e aos gentios, a eu e você, dentro de um cenário do conhecimento do reino, de revelação do reino aos homens e as suas respectivas decisões frente ao conhecimento desta verdade. Eu e você já tomamos a nossa decisão. E qual foi a nossa decisão? Foi a melhor decisão. Nós dissemos sim para o Cristo revelado a nós através do Evangelho. Veja o próximo slide, de dentro para fora. Lucas capítulo 17, versículo 20 e o 21 nos diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível e nem se dirá: aqui está ele, ou lá ele está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aonde que está o reino de Deus? Dentro de mim, dentro de você. Se as minhas palavras estiverdes em vós, então o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. É nele que nos movemos, são os valores que nós estamos sendo consolidados a cada célula, a cada oração, a cada dia. Em o nome de Jesus, que Ele está nos consolidando na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, em nome de Jesus, meu querido, o reino de Deus não vai vir com visível aparência, porque agora Ele está se manifestando dentro de nós, para futuramente Ele se manifestar novos céus e nova terra. Amém? E aí, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo. Então, confie, aceite Jesus, viva conforme o Senhor tem pedido a você, conforme Ele tem se revelado a você, e se esforce em amá-lo, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício através da minha e da sua vida. Amém? Então quero deixar essas palavras ao teu coração nesta célula, nesta noite, lembrando que semana que vem nós vamos falar sobre a próxima parábola, que são essas 3, né? Então, na primeira parábola, eles rejeitaram o pai. Na segunda parábola, eles rejeitaram o filho. E na terceira parábola, quem que eles vão rejeitar? Então, não perca, esteja conosco semana que vem, curta, comente, compartilhe, em nome do Senhor Jesus. Nós temos também nesse final de semana, sexta-feira, agora nós estamos lançando um novo vídeo, a toda semana um novo vídeo sobre o estudo do Apocalipse. São conteúdos exclusivos para assinantes do nosso canal, que estão inscritos no nosso canal. Não tem custo nenhum. O custo que tem é de você ir lá e se apropriar do conhecimento, do estudo, e estudar e receber o entendimento e a revelação que o Senhor tem nos dado, das interpretações de um livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse, as revelações de Apocalipse. Então, sexta-feira passada, nós liberamos um novo material ali para que você possa acompanhar. Então, leia, estude, acompanhe, assista. Sexta agora estaremos lançando mais um novo vídeo, ele já está pronto, já está gravado, estaremos lançando ele sexta-feira, onde nós finalizamos uma matéria e vamos falar na semana que vem sobre o anticristo, que são estudos do Apocalipse. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Peço a vocês, amados, queridos, amigos, irmãos que estão nos assistindo pela primeira vez, que nos auxiliem para que nós possamos chegar a um número expressivo de inscritos no nosso canal, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis com as palavras de vida eterna. Nesse formato que nós estamos fazendo o Evangelho puro e simples, de forma muito simples, sem muita teologia, sem muito aquelas coisas assim que às vezes atrapalham o entendimento e a compreensão, como Jesus estava fazendo e sempre fez, porque o Evangelho é puro e simples, através de comparações, de parábolas, de ensinamentos simples, como ele mesmo, Jesus, disse: Pai, eu te agradeço por revelar essas grandes verdades aos simples, aos pobres de coração, que somos eu e você, para a compreensão dessa maravilhosa graça, dessa maravilhosa verdade, que é o Evangelho, o Reino de Deus nas nossas vidas. Então eu conto com você, tá? Então marque pessoas, mande no WhatsApp, no grupo da família, peça para as pessoas se inscrever e assistirem aos cultos, os seminários, a todo o material que nós estamos disponibilizando. E no caso desse estudo de Apocalipse, ele é um material exclusivo para os assinantes do canal, para que possam lá estudar, ok? Domingo nós temos a nossa
próxima ministração desse seminário maravilhoso que tem sido o Seminário da Família. Quem vai estar ministrando é a nossa querida pastora Luciana, que tem aí um trabalho lindo dentro da nossa cidade aqui com o Conselho Tutelar, e estará trazendo informações importantes como pastora e também como atuante na nossa comunidade, falando sobre direitos e deveres da família de uma forma geral, dentro da orientação social e dentro das orientações espirituais da Palavra de Deus. E não tenho dúvida que será lindo e maravilhoso o que Deus tem preparado para nós, como cada uma das pessoas que foram usadas nas ministrações anteriores desse seminário. Então conto com você, esteja conosco aqui presente no culto das 18 horas e também, se você não puder estar presente, que esteja nos assistindo através das nossas redes sociais. Ok, meus queridos? Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos os aniversariantes dessa semana. Deus abençoe nossa querida Doze Geu, que esteve de aniversário. Que Deus abençoe, e a todos que estiveram de aniversário ou estarão nessa semana. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Então, espero vocês conosco no canal, sexta-feira, na nossa próxima estudo, e domingo no nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.